Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um EBD na Web. Nesta feita, estaremos aprendendo a lição de número 9, que tem como temática Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Poderíamos iniciar essa lição fazendo um questionamento, já que esta lição de número 9 vai estar tratando sobre a sabedoria. O que é sabedoria? A gente encontra diversas definições acerca do que vem a ser sabedoria. Eu destaquei algumas aqui para que possamos começar sabendo diferenciar sabedoria de conhecimento. Muitas pessoas associam o conhecimento sendo sabedoria, mas aprenderemos na lição de hoje que a sabedoria é uma coisa e o conhecimento é outra. Uma das definições que eu encontrei foi que sabedoria é a análise penetrante daquilo que já é revelado. A sabedoria, ela sempre foi reconhecida como um dom especial de Deus. Podemos resumir dizendo que a sabedoria é a arte de aplicar de maneira certa todo o conhecimento relacionando-o com Deus. Onde é que a gente encontra isso? No livro de Salmos, no Salmo 111, no verso 10, o salmista fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então a sabedoria está na arte de praticar o conhecimento que eu adquiri. Falando de um outro conceito de sabedoria, segundo um certo pregador londrino, ele vai falar que a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Então a sabedoria vai ser a arte aplicada, vivenciada do conhecimento. Quando eu consigo administrar esse conhecimento e consigo vivenciar, eu desenvolvo a sabedoria. Mediante a isso, a gente está a lição 9, ela vai ter como texto áureo Jó capítulo 28, versículo 28, que vai dizer: e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Esse é o texto áureo da lição, que tem como verdade prática: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero conhecimento humano. A verdadeira sabedoria está associada ao temor ao Senhor e não ao mero conhecimento humano. Na leitura diária, vamos ter uma vasta separação de versículos todos enquadrados no capítulo 28, exemplificando cada uma ação do homem em busca da sabedoria. O objetivo geral dessa lição é mostrar que a verdadeira sabedoria, ela consiste do Senhor. Deus vai ser a nossa fonte de sabedoria. Temos aqui separados alguns objetivos específicos, como o primeiro, expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. Segundo ponto, destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. E o terceiro e último, revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Se nós fizéssemos perguntas como: quem é o sábio segundo as Escrituras? É o que fala diversos idiomas? O que lê mais de 60 livros por ano? Será que esse é o sábio? O que conhece muito sobre a ciência da filosofia?
o que conhece muito sobre a teologia, o que tem profundo conhecimento da literatura mundial, nacional. Quem é o sábio segundo as Escrituras? Essa é uma boa forma de você poder interagir com os alunos, iniciando, pedindo a eles a definição, primeiro, de sabedoria, para que eles possam identificar a diferença de sabedoria e conhecimento e elaborar essas perguntas para que eles possam refletir e chegar ao conhecimento da sabedoria. O capítulo 28 de Jó, ele vai ser um capítulo escrito, digamos que de forma proposital. O objetivo foi de delimitar o fim dos longos discursos dos amigos de Jó. A gente vai identificar que durante a experiência vivenciada por Jó, a cada passo que ele vai vivenciando de dor, de aflição, os seus amigos vão chegar para ele e cada um vai ter um pensamento, cada um vai trazer para ele uma sabedoria, querendo dizer que Jó não era um homem sábio. E mediante a isso, vai se passando as suas experiências e quando chega no capítulo 28, a gente vê nesse capítulo um resumo de Jó querendo acabar com esses questionamentos. O tema é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus, o que vem a ser uma coisa inescrutável. É justamente uma coisa que é impossível de ser investigada, uma coisa que é difícil de se entender. E se tem um assunto a qual nós teremos dificuldades por nossas limitações humanas de entender, é justamente a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus que vai diferenciar da sabedoria humana. A sabedoria humana, ela vai estar baseada, alicerçada na fragilidade humana. Quando eu falo de fragilidade, eu estou me referindo que o ser humano ele é frágil. E por ser frágil, ele sempre vai estar argumentando. Um exemplo, os amigos de Jó. Vendo Jó naquela situação, naquele quadro de tristeza, de sofrimento, de perca, eles começam a argumentar, a querer entender o porquê de Jó estava enfrentando aquelas aflições. Mas eles não conseguiam identificar. Antes se baseavam em suas próprias ideologias, se baseavam em crenças herdadas dos seus pais, em sabedorias construídas de forma tradicionais. E a gente identifica que esta sabedoria, ela não vai ser capaz de destrinchar a sabedoria de Deus. Então Jó, ele começa esta poesia do capítulo 28, comparando o homem com o serviço do minerador. A gente pode fazer um esboço desse hino da sabedoria. Esse capítulo 28 vai ser o hino da sabedoria. Do versículo 1 ao versículo 13, a gente pode separar: o homem escava fundo, mas não encontra sabedoria. Do versículo 1 ao versículo 13, você vai ver Jó descrevendo o passo a passo do minerador, o trabalho árduo, a dedicação. E mesmo que eles consigam, em meio a muita labuta, a muito trabalho, alcançar um grande nível de profundidade, mas eles não vão encontrar a sabedoria de Deus. Do versículo 14 ao versículo 22, a gente pode definir como a sabedoria não se encontra nas profundezas. Desse versículo 14 ao 22, Jó começa a detalhar, a questionar as profundezas. Ele questiona ao mar, o mar responde que não sabe de onde vem essa sabedoria. Ele vai questionar aos abismos, vai questionar a morte, e todos eles vão dizer: nós não sabemos da onde vem, aonde está esta sabedoria. E do versículo 23 ao versículo 28, vamos ter Jó confirmando que só Deus sabe o caminho da sabedoria. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 9, o versículo 1. Provérbios 9, o versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas.
neste capítulo 9 de Provérbios, você vai ver o sábio Salomão trazendo para nós uma exposição acerca da sabedoria. E interessante como ele começa esse versículo primeiro, falando que a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Quando falamos de 7, falamos do número da perfeição. Este número da perfeição vai estar relacionado às 7 colunas. Essas 7 colunas vão ser justamente os 7 conceitos que formam a sabedoria. E dentre esses 7 conceitos, a gente vai ter 2 vertentes. A gente vai ter uma vertente que vai classificar as 7 colunas como a primeira, temor do Senhor. Segunda, obediência. Terceira, amor. Quarta coluna, paciência. Quinta coluna, verdade. Sexta coluna, paz. E sétima coluna, a fé. Essa é uma corrente teológica que descreve, definindo cada coluna que vai compor a sabedoria. Mas a gente tem uma outra corrente que vai falar, primeira coluna, como a instrução. Segunda coluna, como o conselho. Terceira coluna, o ensino. Essas 3 primeiras colunas, elas vão espalhar a sabedoria. Continuando. A quarta coluna, entendimento. A quinta coluna, inteligência. A sexta coluna, conhecimento. Essas 3 colunas, elas vão receber a sabedoria. As 3 primeiras, elas vão espalhar. As 3 segundas, elas vão receber. E a sétima coluna, a última, ela fala de prudência. Nesta sétima coluna, a gente vai aplicar a sabedoria. A sabedoria, ela é vista de 3 aspectos. Um bem natural, ela pode ser vista também como um bem comercial e como um bem espiritual. Vamos tratar primeiro desta coluna como um bem natural. Interessante que do versículo 1, a qual nós lemos, versículo 1 do livro de Jó, do capítulo 28, Jó ele vai fazer um contraste dos minérios naturais e da sabedoria. A gente identifica ele enaltecendo a habilidade do homem na exploração dos minérios. Aí ele vai contrastar justamente o trabalho nas minas com a busca pela sabedoria. Ele vai fazer uma alegoria da busca diligentemente dos metais preciosos, que para o homem tem grande valia. Assim também é necessário um grande esforço para a sabedoria. Interessante que o minério, ele precisa ser garimpado. Da mesma forma, a sabedoria, ela precisa ser buscada. O minério, ele existe, mas está enterrado. É isso que vai motivar o minerador a procurar o minério, porque ele sabe que o minério existe, mas o minério não está fácil. O minério tem que ser cavado, tem que ser buscado, e quando ele encontra, ele se torna realizado. Da mesma forma, a sabedoria. A sabedoria existe, mas a diferença para o minério é que a sabedoria está oculta, porque a sabedoria, ela provém de Deus. Então, no trabalho da mineração, o que é que exige do minerador? Habilidade, exige diligência, exige persistência e muita técnica. Então, quando Jó começa a comparar as atribuições de um minerador, ele vai justamente querer comparar a esse trabalho árduo comparado à busca da sabedoria. Sendo que, versículo 3, olha o que diz o versículo 3. Do versículo 3 ao versículo 11, a gente encontra Jó fazendo a alegoria, né? Os homens põem termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Olha aí, os homens põem termo à escuridão e procuram as pedras ocultas, está vendo? Nas trevas. Versículo 4. Abrem entrada para Minas, longe da habitação dos homens, esquecido dos transeuntes, e assim longe deles, dempedurados, oscilam de um lado para o outro. Veja Jó descrevendo
artifício exclusivo desse personagem que ele vai usar como uma comparação ao homem que busca a sabedoria de Deus. Então a verdadeira sabedoria, ela não se discerne por meios humanos. É a alegoria que Jó vai trazer quando ele compara com o minerador. Versículo 5 fala que da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Aqui vemos Jó tratando do tesouro que o mineiro procura. Ele vai procurar o que está escondido, o que está embaixo da terra. Então, ele vai utilizar diversas ferramentas para que possa alcançar o seu objetivo, que é a aquisição do minério. Jó vai falar do caminho que é traçado pelo minerador. Versículo 7. Essa vereda a ave de rapina ignora, e jamais viram os olhos do falcão. Versículo 8. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Então o caminho não é fácil para se chegar. Então Jó vai comparando essas atribuições, a trajetória do minerador, e vai dizendo, olha, vocês veem como é difícil o trabalho do minerador em procurar um diamante, em procurar uma pedra preciosa. Se para ele é difícil, mas vocês condicionam que é possível. Mas acerca da sabedoria de Deus, por mais que você tenha trabalho, por mais que você tenha devoção, por mais que você tenha busca, você não vai encontrar. Porque é uma coisa, a sabedoria de Deus é uma coisa exclusiva de Deus. Aí no versículo 12 ele faz um questionamento. Olhe na sua Bíblia. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Será que a sabedoria, ela pode ser encontrada pelos homens? É um questionamento que Jó levanta. Então, a primeira parte desse capítulo, do versículo 1 ao versículo 11, Jó vai confrontar as atribuições do minerador, dizendo, olhe, assim como o minerador ele tem um desempenho, uma dedicação, uma persistência, ele encontra o seu minério tratando-se para a sabedoria de Deus, isso não vai ser possível. Porque você vai procurar nas profundezas, você vai procurar em todos os cantos, mas isso vai ser uma particularidade única do Senhor. A sabedoria é vista também como um bem comercial. O escritor ele fala aqui que a sabedoria ela é vista como um bem comercial. Em que aspecto? A sabedoria ela não tem preço. Ela não é algo que possa ser comercializado, não é um produto. Então, o paralelo que Jó ele expõe aqui entre a sabedoria, a gente pode fazer um comparativo com a sabedoria apresentada por Salomão. Provérbios capítulo 4, a gente vai ver Salomão falando de uma sabedoria que tem um valor e que ela pode ser alcançada. Provérbios, na sua Bíblia, capítulo 4, o versículo de número 5, olha o que diz. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem dela te apartes. Aí ele continua, versículo 7. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. E o versículo 8. Estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. A sabedoria exposta por Salomão é uma sabedoria vivenciada que pode ser passada de pai para filho. Uma sabedoria desenvolvida numa tradição, numa herança de família, num conhecimento prático da vida, da rotina, que pode ser aconselhado, que pode ser passado para as demais gerações. Sendo que a sabedoria que Jó trata, refutando os seus amigos que o acusavam, é uma sabedoria que está no patamar maior, no patamar elevado. É como se Jó, ele trouxesse a definição da sabedoria de Deus. Enquanto Salomão, ele exerce a sabedoria, sendo que aprendida no relacionamento do homem para com outro homem.
E a sabedoria apresentada por Jó é a sabedoria do relacionamento do homem relacionando com Deus. Então, a gente pode identificar desta forma que a sabedoria de Deus ela não é comercializada. Ela não pode ser comprada, ela não pode ser trocada, não é? Salomão tem um custo para poder desenvolver a sabedoria. E nesse custo que ele tem, ele busca com muita diligência e com entendimento. Ela tem seu preço e pode ser passada. Ela pode ser herdada de pai para filho como um bem cultural. Já em Jó, a sabedoria a gente identifica com outro patamar. Essa sabedoria, ela tem valor, mas não tem preço. Veja que interessante. Ela tem um grande valor, a sabedoria de Deus, mas ela não tem preço. Já a sabedoria exposta por Salomão, ela tem preço e pode ser adquirida, porque é uma sabedoria que vem também de Deus, mas é observada no relacionamento horizontal, um homem para com o homem. A sabedoria exposta por Jó, em resposta às acusações provenientes dos seus amigos, é uma sabedoria baseada no relacionamento vertical, do homem para com Deus. Então, a gente entende que a sabedoria em Jó é incomparável. Ela não pode ser comprada, ela não pode ser trocada. Ah, mas eu tenho outros tesouros, não importa. Nenhum tesouro vai ser capaz, nenhum minério vai ser capaz, vai ter condições de poder se colocar em uma posição de produto que possa ser adquirido quando eu bem quiser. A sabedoria de Deus é um segredo de Deus. Está exclusivamente, é como eu escrevi aqui, ó, é um patrimônio exclusivo de Deus. A sabedoria que Jó trata aqui no capítulo 28 é justamente ele identificando que a sabedoria de Deus é um patrimônio exclusivo de Deus. Então isso não pode ser uma possessão de mestres. Isso não pode ser transmitido, não é? Deus é que é o provedor, o iniciador, ele é a fonte. Ele dá a quem ele quer. Tiago capítulo 1, abra na sua Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 5. Ele vai nos dizer como é que eu adquiro. Douglas, tu estás falando que a sabedoria de Deus, ela é exclusiva dele. A gente não pode comprar, não pode trocar, mas como é que eu posso adquirir, posso ter a sabedoria de Deus? Tiago, versículo 5 do capítulo 1 fala: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, a sabedoria de Deus, a gente consegue quando a gente pede, vem dele. E ele, na sua graça, vai distribuir, vai conceder segundo a sua misericórdia. Então, a sabedoria de Deus, ela não é um bem natural. A sabedoria de Deus não é um bem comercial. E a terceira e última vista que a sabedoria ela é apresentada é justamente a sabedoria espiritual. E onde é que eu encontro isso? No livro de Jó, no capítulo 28, abra aí sua Bíblia, no versículo 20. Jó, ele vai fazer um questionamento. Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Aqui a gente vai começar a entender o porquê de Jó iniciar esse capítulo fazendo uma alegoria ao minerador. A gente vai ver Jó descrevendo o trabalho do minerador e os de que e os do que procuram a sabedoria. A gente vai identificar que toda diligência, toda técnica, toda determinação não tem sido suficiente para que capacite o homem a encontrar sabedoria. Então a sabedoria não está no centro da terra. A sabedoria não está com os sábios. A sabedoria ela não é de uma forma que possa ser passada pela simples vida da tradição. A sabedoria de Deus está oculta. A sabedoria de Deus, ela não pode ser revelada com os esforços humanos. A gente vê Jó falando aqui, olha, o minerador, ele se dedica tanto, ele trabalha tanto, ele cava o mais profundo poço, mas ele não consegue encontrar sabedoria. Da mesma forma, é aqueles que
os homens que procuram conhecer a Deus, eles vão trabalhar, eles vão desenvolver técnicas, vão ter determinações, mas eles nunca vão encontrar a sabedoria de Deus se não for pela misericórdia do Senhor. Porque a sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelar. Então o ser humano, ele é muito curioso, ele gosta de ter o conhecimento, desenvolveu muitos conhecimentos científicos, físicos, químicos, mas se tem um assunto ao qual o ser humano ele não pode esmiuçar e dizer assim, esse assunto eu posso buscar, eu vou ter ele 100% de conhecimento, é justamente a sabedoria de Deus. Deus ele é a fonte de sabedoria e Ele revela a quem Ele quer. A sabedoria verdadeira, ela pertencente exclusivamente a Deus. No capítulo 28 do livro que estamos estudando, do versículo 21 ao versículo 27, Jó vai falar sobre isso. Ele vai dizer, ela está encoberta aos olhos de todo vivente, olha aí, e oculta as aves do céu. Aí ele fala das profundezas, versículo 22. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos de sua fama. Deus lhe entende o caminho e é Ele quem sabe o seu lugar. Jó faz um questionamento, de onde vem a sabedoria? Onde está o entendimento? E ele começa agora, logo após o questionamento do versículo 20, ele começa a descrever. A sabedoria está oculta aos olhos dos seres viventes. A sabedoria, nem as aves do céu, o abismo, a morte, eles não sabem responder. Porque a sabedoria é o segredo de Deus. A sabedoria de Deus é uma coisa que é exclusivamente dele e é o segredo de Deus. Salmo 119, versículo 30, fala que a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Você veja que o texto bíblico completa com a definição de sabedoria. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Deuteronômio capítulo 4, versículo 5 a 8, a gente vai ver uma exortação à obediência. Deuteronômio capítulo 4, versículo 5, olha o que diz, eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, que passais a possuir. Olha, guardai-os, versículo 6, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Então quem segue em Deus a obediência alcança a sabedoria. E aqueles que não se submetem à sabedoria de Deus, o seu final é trágico. A gente tem alguns exemplos de pessoas que seguiram, que tiveram a revelação da sabedoria, como José, exemplos como Daniel e o próprio Jó. A exclusividade de Jó está que não foi alguém que expôs, que chamou ele de sábio, mas o próprio Deus. Jó capítulo 1, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto. Aqui está a resposta, temente a Deus e que se desvia do mal. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. A sabedoria de Deus, ela constrói. A sabedoria de Deus, ela edifica. A sabedoria de Deus, ela transforma. A sabedoria de Deus, ela acrescenta, ela muda cenário. E um exemplo vivenciado na prática da sabedoria foi Jó. Em meio a tantas turbulências que sobrevieram sobre a sua vida, atingido a sua área profissional, atingido a sua área moral,
Atingir a sua área sentimental. Observe que em todas elas, Jó assume uma posição de prudência, porque era um homem temente a Deus. Quer ter a sabedoria de Deus, meus irmãos? A busca, o primeiro passo é ser temente ao Senhor. Porque quando eu sou temente ao Senhor, eu ando no caminho da obediência. Então, que você possa aplicar esta palavra. Que você possa utilizar esses mecanismos. Que a sabedoria de Deus, ela não é um bem natural. A sabedoria de Deus não é um bem comercial. Ela é um bem espiritual. É um patrimônio exclusivo de Deus. E que Ele vai revelar segundo a sua soberana vontade. Segundo a sua soberana vontade, Ele vai revelar aos seus servos uma parte minúscula da profundidade e da sabedoria que é Deus, a sua fonte inesgotável. É bem verdade que a sabedoria de Deus ela é profunda demais para ser explicada, mas ela é necessária para ser vivenciada. Não dá para explicar a mente de Deus, mas é imprescindível se relacionar com Deus. Relacionamento com Deus gera maturidade espiritual, que faz nós alcançarmos e desenvolvermos a sabedoria. Observe, é difícil entender Deus, mas o fato de Ele ser uma fonte inesgotável, isso não quer dizer que eu não deva vivenciar dias com Ele. Eu posso aplicar a sabedoria, eu posso aplicar o conhecimento através de Deus. Eu temendo ao Senhor, eu obedecendo, eu vou alcançar dele sabedoria. Porque foi uma coisa que Tiago nos orientou mediante o Espírito Santo. Quem quer sabedoria, peça a Deus. Então a sabedoria de Deus não é para ser entendida. Deus é mistério. Ele revela um pouco a quem Ele quer. Mas a relação, a aplicação da sabedoria em nossa vida, em um relacionamento mútuo com Deus, é imprescindível. Precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Porque através do relacionamento com Deus, a gente consegue vivenciar o conhecimento na prática. Jó conseguiu enfrentar, conseguiu ter resposta para cada acusação, para cada momento, para cada passo, para cada estágio da sua vida, porque ele foi um homem temente a Deus. Um homem que andava em obediência, um homem que procurava seguir os mandamentos. E isso desenvolveu nele uma sabedoria. Sabedoria essa que ele não iria usufruir dela com conhecimento acadêmico. Ele não conseguiria desenvolver a maturidade espiritual que ele desenvolveu no meio das aflições com conhecimento acadêmico, científico. Ele conseguiu com sabedoria vindo do alto, vindo do céu. E essa sabedoria é a que nós devemos buscar. Mas buscar para vivenciar com Deus uma experiência. Buscar para vivenciar com Deus a sua sabedoria. E não uma busca na hora que eu quiser, uma busca na visão de não, a hora que eu quiser, conhecemos a Deus, sabemos o nome de Deus, isso aí não existe. A sabedoria de Deus é uma coisa, é um patrimônio exclusivo de Deus. E Ele vai dar conforme a sua misericórdia. Então que possamos guardar esses ensinamentos. Utilizem as ferramentas, os passos que o minerador utilizou para chegar ao minério. Isso é interessante você expor na sua aula. Você verificar a questão, quando Jó fala aqui das aves, vai ter uma particularidade das aves, vai ter uma particularidade do leão. Por que Jó comparou as aves? Por que Jó comparou o leão? É bom você abranger também essas particularidades através da biologia para facilitar o entendimento. Então, concluindo esta lição neste dia, vimos que mesmo que haja um empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios, porque a sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem espiritual, ela não é um bem material, ela não é um bem natural,
Ela não é um bem comercial. Sabedoria é um bem espiritual. Você precisa deixar seus alunos claros quanto a isso. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem preço, mas ela, sobretudo, tem um valor. E por ter esse valor, ela não pode ser comercializada, ela não pode ser comprada e nem muito menos herdada. Ela é uma verdade revelada. E por ser uma verdade revelada, somente Deus é fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor ao Senhor. Quem teme ao Senhor se torna uma pessoa sábia. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.